Você já se perguntou por que Deus, às vezes, parece em silêncio? Porque mesmo orando, jejuando, lendo a palavra com devoção, o céu permanece calado. Há momentos na vida cristã em que tudo parece parar. A voz de Deus se cala, as respostas não chegam, e o coração começa a duvidar. Será que Ele ainda está ouvindo? Será que fui esquecido? Será que há algo errado comigo? Se você já se sentiu assim, saiba que não está só. Essa é uma experiência mais comum do que imaginamos, e na verdade, ela esconde uma revelação espiritual poderosa. O silêncio de Deus pode parecer um muro, mas é, muitas vezes, uma porta. Uma porta que nos leva a um lugar mais profundo, onde palavras não são mais suficientes, e a alma começa a ser tratada por dentro. Esse lugar é onde nasce o que chamamos de batismo da alma. Não é feito com água, não exige uma cerimônia, mas é real, transformador e acontece em silêncio. Quando tudo parece calado, Deus pode estar preparando o som mais importante da sua vida, o som da sua presença sendo gerada dentro de você. O versículo que nos guia neste estudo está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esta verdade é tão profunda que precisamos parar para absorver. A Bíblia está nos dizendo que, mesmo quando nossas palavras acabam, o Espírito Santo continua orando por nós. Ele conhece nossos sentimentos mais profundos, nossas dores escondidas, nossos vazios não ditos. Ele traduz nosso silêncio em intercessão. Se você chegou até aqui neste vídeo, não foi por acaso. Há algo dentro de você que reconhece que precisa de mais. Que precisa ouvir Deus, sentir Deus, ser renovado por Deus. E é justamente nesse lugar de sede, nesse deserto silencioso, que o Espírito de Deus começa a operar. Antes de avançarmos nesse estudo, eu te convido a parar por um momento. Feche os olhos, respire fundo, e faça comigo essa oração de entrega. Espírito Santo, neste momento, eu me coloco diante de Ti com tudo que sou e com tudo que me falta. Eu não quero apenas aprender sobre o Senhor, eu quero Te conhecer, Te ouvir, Te sentir. Se houver barulhos em mim que impedem Tua voz, silencia-os. Se houver ansiedades, acalma-as. Se houver dúvidas, ilumina-as com Tua verdade. Batiza minha alma com a Tua presença. Que esse estudo seja mais do que palavras, que seja um encontro real contigo. Em nome de Jesus, amém. É nesse espírito de busca sincera que vamos seguir, porque o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E quando ele se cala, muitas vezes está cavando em nós um poço mais profundo para encher com águas mais puras. Muitos cristãos confundem o silêncio de Deus com rejeição. Quando oram e não ouvem resposta, quando jejuam e não sentem mudança imediata, acham que fizeram algo errado ou que Deus simplesmente os abandonou. Mas a Bíblia revela algo muito diferente. Em vários momentos das Escrituras, Deus se cala não por ausência, mas por intenção. O silêncio dele é pedagógico. Ele ensina, prepara, amadurece. E para compreendermos isso, precisamos entrar em uma dimensão mais profunda, a teologia do silêncio. O versículo de Romanos capítulo 8, versículo 26, nos dá uma chave preciosa, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito não só compreende o que nem nós conseguimos expressar, como também age em nosso favor. Esse gemido inexprimível é mais do que um recurso poético. No original grego, a palavra usada é stenagmos alautois, que significa suspiros ou clamores que não podem ser traduzidos por palavras humanas. É como se o Espírito Santo traduzisse nossa angústia em intercessão celestial. E por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando achamos que estamos distantes de Deus por não sentir sua presença, é justamente quando Ele está mais perto, mas operando em uma dimensão onde o som humano não alcança. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, mas o início de uma nova linguagem, a linguagem da alma sendo tocada pelo Espírito. Na história bíblica, encontramos esse padrão diversas vezes. Quando Deus deixou de falar entre os livros de Malaquias e Mateus,
houve um período de 400 anos de silêncio profético. Nenhuma nova revelação, nenhum novo profeta. O povo judeu talvez pensasse que Deus os havia abandonado. Mas o que eles não sabiam é que, nesse silêncio, Deus estava preparando o maior de todos os pronunciamentos, a chegada do Verbo em carne, Jesus Cristo. O silêncio foi o ventre onde a palavra encarnada estava sendo gestada. Elias, após confrontar os profetas de Baal e ver o fogo de Deus descer do céu, fugiu. Entrou numa caverna, deprimido, pedindo a morte. Ele esperava que Deus falasse como antes, no fogo, no terremoto, no vento forte. Mas Deus se revelou no sussurro suave, no silêncio que carrega a intimidade. Isso mostra que nem sempre a manifestação mais poderosa vem acompanhada de barulho. Às vezes, ela se revela na calma, na quietude, no quebrantamento do espírito. O silêncio também pode ser proteção. Se Deus falasse tudo o tempo todo, talvez não estaríamos prontos para ouvir. Ele se cala para que nossa alma amadureça, e ao mesmo tempo, envia o Espírito para interceder. É como um pai amoroso que observa em silêncio enquanto o filho aprende a caminhar, pronto para socorrer, mas permitindo que a experiência gere crescimento. E quando aprendemos a confiar no silêncio de Deus, algo poderoso acontece. Nossa fé deixa de depender de emoções, de experiências externas, e passa a ser firmada em convicção. Passamos de servos inseguros a filhos maduros. Descobrimos que a ausência de resposta imediata não significa ausência de Deus, mas sim que Ele está trabalhando em profundidade. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você deseja ir ainda mais fundo na palavra e fortalecer sua caminhada espiritual, dá uma olhada na descrição deste vídeo. Lá você encontra materiais de estudo bíblico exclusivos, com guias, devocionais e ferramentas práticas que vão te ajudar a crescer em conhecimento e intimidade com Deus. E ao adquirir qualquer material, você ainda ajuda este canal a continuar produzindo conteúdos como este para edificar vidas. Que Deus te abençoe por semear conosco nessa missão. Imagine uma terra seca, endurecida, que já não responde à água superficial. É preciso cavar, quebrar o solo, ir mais fundo. E quando o Espírito começa a cavar, ele toca áreas que evitamos há anos. Traumas, feridas não curadas, frustrações com Deus, orações não respondidas, medos que foram empurrados para debaixo do tapete da fé. No batismo da alma, Ele não vem nos fazer sentir algo momentâneo. Ele vem nos renovar em profundidade, onde o emocional não alcança, onde a alma foi ferida, onde a fé perdeu o brilho. E talvez você esteja vivendo isso agora. Tudo parece seco. A fé está fria. As emoções estão cansadas. Mas mesmo assim, você ainda tem sede. E essa sede é o primeiro sinal de que o batismo da alma está acontecendo. Deus está te conduzindo ao poço mais profundo. Não para te afogar, mas para te preencher. Porque onde cessam as palavras, começam os gemidos do Espírito. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine uma mulher que servia fielmente a Deus há anos, mas perdeu o filho em um acidente trágico. Por meses, ela não conseguia orar. Ia à igreja, mas não cantava. Lia a Bíblia, mas as palavras não tocavam. Ela achava que estava morrendo por dentro. Até que, certa noite, sozinha no quarto, ela apenas chorou. Não disse uma palavra. Não pediu nada. Apenas chorou em silêncio. E naquele momento, sentiu uma paz que não vinha dela. Era como se alguém estivesse ali, sentindo com ela. Alguém que a compreendia sem falar nada. Essa mulher estava sendo batizada na alma. Não houve cânticos, nem mãos levantadas. Mas o Espírito Santo estava lá, intercedendo com gemidos inexprimíveis, traduzindo sua dor em intercessão, suas lágrimas em cura. Esse é o batismo invisível. Ele acontece quando deixamos de tentar manipular a fé com palavras bonitas e começamos a permitir que o Espírito faça o que só Ele pode fazer. A Bíblia mostra esse tipo de transformação de forma sutil, mas poderosa. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela foi ao templo, orou, mas não pronunciava palavras. Seus lábios se mexiam, mas não saía som. Até o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas o que acontecia ali era um batismo invisível.
Sua alma gritava, mesmo em silêncio. E Deus ouviu. O Espírito traduziu. E ela gerou. Quando somos batizados na alma, deixamos de buscar por emoções religiosas e passamos a viver pela realidade da presença de Deus, mesmo quando tudo parece calmo por fora. A fé não depende mais de sinais, mas de convicção. A oração não precisa ser longa, mas verdadeira. O louvor não precisa ser alto, mas sincero. O coração se torna o altar, e o Espírito Santo, o sacerdote que intercede. Esse batismo é necessário. Ele marca a transição de um cristianismo superficial para uma vida com raízes profundas. A alma que passa por ele não é mais a mesma. Ela aprende a discernir o tempo de Deus, a confiar mesmo sem ver, a adorar mesmo em silêncio. Ela para de correr atrás de respostas e começa a desfrutar da presença. E se você sente que está nesse caminho, não tenha medo. O silêncio que você está vivendo pode ser, na verdade, o ventre onde Deus está gerando algo novo. Não resista. Se entregue. Permita que o Espírito Santo finalize essa obra em você. Porque o batismo da alma é o início de uma nova voz. Uma voz que não depende de sons, mas de comunhão. Depois do silêncio, depois da dor, depois do mergulho profundo na presença de Deus, algo começa a mudar. O som volta. A voz retorna. Mas já não é a mesma. Ela vem transformada, amadurecida, cheia de discernimento e autoridade. A alma que foi batizada não fala como antes. Suas palavras não são mais baseadas em emoção, mas em convicção. Não são impulsivas, mas carregadas de propósito. É o renascimento de uma voz que passou pelo fogo do silêncio e agora carrega o peso da intimidade com o Espírito. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 26, "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito." Essa promessa é o fio que liga todo esse processo. O Espírito nos consola no silêncio, mas também nos instrui quando estamos prontos. Ele fala, ele recorda, ele ensina. Mas antes de ensinar, ele prepara. E como ele prepara? Através da escuta. O verdadeiro discípulo de Cristo aprende a ouvir antes de falar. Aprende a calar antes de ensinar. Aprende a discernir antes de agir. O batismo da alma é um treinamento silencioso que prepara o coração para carregar a voz de Deus com reverência. Elias, no Monte Horebe, é um exemplo perfeito. Depois de fugir para a caverna, deprimido e cansado, ele esperava que Deus se manifestasse como antes, com fogo, vento forte ou terremoto. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Ele veio no sussurro suave. E foi nesse momento que Elias saiu da caverna. Não antes. Deus não gritou. Ele sussurrou. E esse sussurro foi suficiente para fazer Elias se levantar e continuar. Assim também acontece conosco. A nova voz de quem foi batizado na alma é sensível, mas firme. Ela não precisa de alarde, porque vem de uma autoridade que não vem do alto volume, mas da profundidade espiritual. A oração que sai agora carrega peso. O louvor que brota tem essência. A palavra que é liberada não é só citada, é vivida. Pessoas que passaram pelo batismo da alma têm outro tipo de fala. Quando oram, até o ambiente muda. Não porque gritam, mas porque sabem de onde estão falando. Estão falando de um lugar secreto, íntimo, onde o Espírito Santo gerou algo novo. São como Ana, que depois do seu silêncio no templo, levantou-se e nunca mais foi a mesma. Voltou para casa, concebeu Samuel e viu sua promessa nascer. É importante entender que a voz que renasce depois do batismo da alma não é apenas uma voz emocional. Ela é profética. É uma voz que alinha o céu com a terra. Uma voz que exala sabedoria. Uma voz que não busca holofotes, mas edifica. Uma voz que atrai a presença, porque nasceu na presença. Se você sente que Deus está restaurando sua voz, celebre. Mas entenda, essa voz não é para entretenimento. Ela é para ministério. Ela foi confiada a você pelo Espírito para que outros sejam tocados, curados, libertos.
O que você fala agora vem de um lugar que muitos não conhecem, o lugar do silêncio tratado, da dor transformada e da alma curada. E se você ainda está no processo, no silêncio, na espera, na caverna, não se apresse. A voz virá. Ela não virá do seu esforço, mas do Espírito. E quando ela vier, não será mais apenas sua. Será uma extensão da voz de Deus através de você. Chegamos ao momento mais importante da nossa jornada. Depois de compreender o silêncio de Deus, a teologia que sustenta essa espera, o batismo invisível que transforma a alma e a voz que renasce carregada de autoridade, é hora de nos render por completo à ação do Espírito Santo. Este é o momento da entrega definitiva, onde permitimos que Deus finalize sua obra dentro de nós. Porque só Ele pode restaurar um coração partido, só Ele pode quebrar as correntes invisíveis que prendem a alma, só Ele pode dar nova voz a quem esteve em silêncio. Você que está aí, talvez cansado, talvez desanimado, quero dizer que não está sozinho. O silêncio que você experimenta não é abandono. É o momento em que Deus está cuidando da sua alma. É o tempo em que Ele está soprando vida onde parecia haver morte. É o espaço em que o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis que nenhum ser humano poderia articular. Então, se prepare para essa oração, porque ela não é apenas palavras. Ela é entrega. É quebrantamento. É uma súplica profunda para que o Espírito Santo venha com todo o seu poder, sua unção e seu amor para te restaurar, para te batizar na alma, para te devolver a voz que talvez você tenha perdido. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Respire fundo. E repita comigo, com sinceridade, cada palavra. Deixe que o Espírito Santo traduza o que não conseguimos expressar. Senhor Deus, Pai amoroso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos diante de Ti com humildade e reverência. Reconhecemos que muitas vezes não sabemos como orar, que nossas palavras são insuficientes para expressar o que sentimos. Mas Tu conheces o nosso coração. Tu entendes a nossa alma. Tu sabes dos nossos silêncios, das nossas dúvidas, das nossas lágrimas escondidas. Espírito Santo, Consolador e Intercessor, nós Te pedimos que venhas com poder agora. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sonda cada parte da nossa alma que precisa de cura, de libertação, de restauração. Vai onde ninguém mais pode ir, quebra toda barreira que nos impede de sentir a Tua presença. Batiza a nossa alma com a Tua presença. Que este batismo invisível seja visível em nossa vida, em nossas atitudes, em nosso caminhar. Lava as feridas do passado, cura as dores profundas, renova nossa fé, reacende a nossa esperança. Que o silêncio que às vezes nos parece frio e vazio se transforme em um lugar de intimidade e comunhão contigo. Que possamos aprender a descansar em Ti, confiando que, mesmo quando não ouvimos, Tu estás trabalhando. Restaura nossa voz, Espírito Santo. Dá-nos palavras cheias de sabedoria, fé e poder. Que a nossa fala seja um instrumento de bênção, de cura, de libertação para nós mesmos e para os outros. Em nome de Jesus, aquele que venceu a morte e nos deu vida em abundância, nós oramos e agradecemos. Amém. Depois dessa oração, quero que você saiba que um novo capítulo da sua vida espiritual está começando. O batismo da alma é o início de uma caminhada de intimidade profunda com Deus, onde o silêncio será compreendido, a voz será fortalecida e a fé será transformada. Não deixe essa mensagem morrer dentro de você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Escreva nos comentários um amém para que outros também possam ser fortalecidos. E não se esqueça, na descrição deste vídeo estão os materiais de estudo que podem ajudar você a continuar crescendo na palavra. Este canal existe para te apoiar na sua caminhada espiritual. Cada inscrição, cada compartilhamento, cada comentário é uma sementinha que ajuda a espalhar a verdade de Deus para milhares de pessoas. Deus te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo continue a agir com plenitude em sua vida. E lembre-se, às vezes, Deus fala mais alto no silêncio.